Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 18ª semana que eu estou conversando com vocês sobre esse tema. A fé é mais do que acreditar. Porque algumas pessoas ensinam por aí que basta você crer que Deus fará qualquer coisa por você, e isto é a mais pura mentira. A Bíblia não ensina isso. Pessoas recebem dinheiro de muitos lugares para fingirem que foram curadas. Sabiam disso? Meu cunhado foi a uma igreja um dia, uma das maiores igrejas de São Paulo. De manhã um homem levantou-se da cadeira de rodas e ele ficou tão impressionado que ele voltou à noite. E à noite o homem levantou de novo. Então eu pensei, Deus, o que está acontecendo? E a única coisa que ficou no meu coração é: as pessoas não entendem o que é fé. E não sabem mais, perderam o significado, a razão pela qual a fé nos foi dada. Então eu tenho meditado com vocês, com algumas figuras do Velho Testamento, e hoje nós vamos iniciar falando sobre a fé de Abraão. E como uma primeira parte, a fé de Abraão nos leva ao quê? A entender que submeter-se à palavra de Deus com coragem. Eu poderia ter colocado isso em imperativo, submeta-se. Mas eu quero colocar uma definição do que ela faz. Então, eu quero falar com vocês isso. Que a fé nos leva a nos submeter a Deus com coragem. Porque nem sempre o que Deus nos pede é aquilo que queremos. É o que sonhávamos. E às vezes Deus nos conduz por caminhos que nós não estamos familiarizados. E Ele nos promete coisas que os nossos olhos nunca viram. Imagine você seguindo um Deus que não vê, acreditando em coisas que nenhum homem viu. Eu cansei de ver pessoas escrevendo livros de que foram para o céu e para o inferno. Eu pergunto, cadê essas pessoas? Irmão, se eu tivesse visto o céu e o inferno, eu seria melhor que o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo viu só o céu e olha o que ele fez.
Imagine se ele tivesse visto o inferno. Ele não precisaria nem do espinho na carne. Ele quebraria o seu orgulho rapidamente. Então esses livros, essas baboseiras que tem por aí, é uma perda de tempo, e o lugar deles é a lata do lixo. Nós precisamos escolher bem o tipo de literatura que nós temos que ler, porque às vezes acabamos escolhendo autores tão místicos, mais místicos do que a própria religião, porque é impossível não existir a mística dentro de qualquer religião, inclusive a nossa. E o texto que nós vamos ler nesta noite está no verso 8 do capítulo 11 do livro de Hebreus. E eu peço a gentileza que vocês abram as suas Bíblias lá, ou então peguem a folha que vocês imprimiram, ou o seu smartphone, ou o seu tablet, ou o computador. Então, abra lá, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Até este momento, nós temos estudado ou meditado, ou aprendido, que a fé genuína precisa ter uma base bíblica, para que ela possa se desenvolver e crescer de modo saudável. Mas, Walter, a fé pode crescer e se desenvolver de modo doentio? Pode. Muitos cristãos não têm uma fé saudável, mas uma fé doentia, que faz mais mal do que bem. Imagine, se você não sabe explicar biblicamente por que você crê da forma que crê, por que você age da forma que age, sinto muito, mas a sua fé é doentia, é fraca. Você vai ter problemas logo ali na frente. Concorda comigo? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma certa alergia por alho. Descobri isso no deserto do Sinai. Então, eu evito. Agora, até depois que eu perdi o estômago, eu até como um pouco com alho e gosto de cozinhar com alho, mas muito pouquinho. Porque senão ele me estufa, me dá um desarranjo que vocês nem queiram estar perto. Então, eu tenho que maneirar. Então você vai conhecendo, você vai entendendo. Assim é Deus. Você sabe o que é bom para a sua vida e o que não é. Aquilo que te afasta dele e aquilo que o aproxima dele. Então, você vai agir de uma maneira, se você o ama, que você quer estar mais próximo do Senhor. Então, nós vimos a base para o desenvolvimento da fé, porque o livro de Hebreus, o capítulo 11, fala sobre a fé, mas não é simplesmente, alguns escritores escrevem, mas eu vou colocar meu pitaco aí,
Vou colocar a minha opinião nesse capítulo 11. Eu não vejo o capítulo 11 só como uma demonstração dos homens vencedores na fé. Eu vejo que através da disposição deles, do exemplo de cada um deles, nós aprendemos como a fé deve se desenvolver em nossas vidas. Então nós falamos sobre a fé de Abel. A fé de Abel, o seu sacrifício, lembra do cordeirinho? Não é? Falava ou ensinava às antigas gerações o quê? Sobre a salvação em Cristo, que aconteceria lá no futuro. Correto ou não? Nós também falamos sobre a fé de Enoque. O que aconteceu com Enoque? Ele foi arrebatado, porque ele andou com Deus. Então a sua vida ensinava às antigas gerações que aquele que anda realmente com Deus, um dia vai estar onde? Na eternidade. Então, a fé de Enoque ensinava sobre a eternidade com Cristo. Correto? Então repare bem, uma fé verdadeira tem que ter o seu início e desenvolvimento primeiro, crendo na salvação que Cristo dá. Segundo, uma fé verdadeira pensa o tempo todo na eternidade. Senão ela não é verdadeira, ela vai se tornar uma fé doente. Em terceiro lugar, nós falamos sobre a fé de Noé, seguindo o curso do capítulo 11 de Hebreus, correto? E Noé ensinou à sua geração o quê? Que Deus iria fazer juízo. Não é isso? Noé foi obediente, ele construiu uma arca, num período que durou quanto? 120 anos. Então, acreditamos que nesses anos todos, Noé compartilhou com quem pôde o juízo de Deus. Se você fala com uma pessoa e ela crê, ela vai espalhar para outras pessoas. Mas se você fala com uma pessoa que não crê, ela vai espalhar a sua estupidez, segundo o conselho dela, a concepção dela. De qualquer modo, a palavra de Deus se espalha. Para alguns nós temos cheiro da vida, para outros nós temos o cheiro da morte. Mas a palavra de Deus se espalha. Então, se uma pessoa está iniciando a sua fé, andar na fé, a fé verdadeira tem que ter esses 3 pontos básicos: a salvação em Cristo, a eternidade e o juízo. Se esse mundo está pensando que está fora de controle, não está. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos ditadores que estão matando pessoas. Onde está Deus? Ele está permitindo. Se você não cuidou deste país até agora, pare de chorar. Nós estamos colhendo o que plantamos. Aí alguém me diz assim, mas o Brasil, imagine, eu conversando com um português, e ele me diz, lá na Europa, ele diz, vocês brasileiros falam que o português roubou o Brasil durante muitos anos. É lógico.
eles não tinham o pau-brasil para atingir suas roupas, eles cobraram o quinto para poderem ter dinheiro, porque Portugal era uma potência marítima, eram conquistadores e precisavam de dinheiro, de ouro. Por isso que quando se fala vá para os quintos dos infernos, significa vir para o Brasil. Verdade. Essa expressão vá para os quintos significa vir para o Brasil, porque aqui existia um imposto que era o quinto, que ia para Portugal, e foi apelidado de o quinto do inferno. Então era assim, vá para os quintos dos infernos significa vá para o Brasil. Quando eu vejo um povo desesperado fugindo para o Brasil, eu fico imaginando, é muito desespero. Então, veja só, vamos lá. Inicia a sua vida de fé sobre as bases corretas e confie. É o que o Espírito de Deus nos diz. Não adianta você iniciar uma vida de fé sobre bases incorretas, porque você sempre vai viver na insegurança. Correto? A verdadeira fé, ela, e já expliquei isso a vocês, é o quê? É um dom de Deus, um presente de Deus. Mas por que Deus nos deu a fé? A fé não é alguma coisa que você cria, meu irmão. Então, a fé não é alguma coisa que nós... Digam de novo, a fé não é algo que nós... Digam de novo, a fé... Não dá para criar fé. Não dá. Entendeu? Se você criar vários tipos de fés, você acaba criando fezes. Então... Ainda bem que alguns não entenderam. Então veja bem, se você entender por que Deus nos dá a fé, na verdade, a fé ela nos foi dada para que nós aprendamos sobre o caráter de Deus, sobre os seus planos, e andemos com Ele num espírito de confiança e fidelidade. Então, por isso que pessoas que nunca viram a Deus andam com Ele, porque dentro dessas pessoas Deus colocou esse dom maravilhoso chamado fé. Jesus disse: bem-aventurados ou abençoados, felizes, olha bem, felizes as pessoas que não viram e creram. É mais feliz a pessoa que não vê e crê, porque ela vê dentro de si a ação de Deus, fazendo com que ela creia. A maioria das pessoas não consegue crer sem ver. Mas você consegue crer sem ver, porque Deus está com você em todo o tempo. Então você e eu somos felizes. Agora, a fé não se desenvolve por meio de pensamentos positivistas. Há muitas pessoas assim, hoje você tem que crer que Deus vai te curar. Então você começa assim, a armar uma situação. Comece a pensar no que você não pode fazer e comece a fazer. Gente, você tem que tomar muito cuidado, porque a sua mente é poderosíssima. Neste instante, se você exercitar o poder mental, você é capaz de fazer coisas que você não imagina. Inclusive,
Alguns são capazes até mesmo de levitar. Saem do chão com o poder mental que possuem. Existem pessoas que sabem o que está acontecendo aqui no Ocidente, sem sequer ter lido uma revista ou um jornal, porque suas mentes se tornaram poderosíssimas. E isto não significa que estas pessoas estão qualificadas por Deus para serem boas, porque elas ensinam doutrinas que contrariam a verdade do Senhor. Existem livros de homens de Deus que participaram dessas experiências que eu estou falando com vocês. Um deles é o Watchman Nee. Então, a fé não se desenvolve por meio de pensamentos positivistas. Quando você entra numa reunião da igreja, a pessoa diz: você tem que crer agora que tudo vai mexer, vai mudar. Não. Porque isso não passa de desejos pessoais. A fé verdadeira é construída sobre o quê? Sobre o caráter e os planos de Deus. De modo que, se você não age de acordo com o caráter e os planos de Deus, a sua fé é doentia. Por mais conhecimento bíblico que você possua, se você não entende o momento da sua vida, porque Deus está levantando você justamente agora. Porque vejamos, alguns aqui estão perto, beirando já os 50. Tiveram toda uma geração para conhecerem a Deus, mas vieram conhecer agora. Aí começa a dizer assim: se eu tivesse conhecido antes. Não, Deus queria que você conhecesse agora. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer que você aprenda a andar dentro dos seus planos com a experiência de vida que você adquiriu. E você vai ajudar alguém mais jovem. Esse mais jovem tem que aprender a andar dentro do período de tempo determinado por Deus, que Ele estabeleceu. Lembra, semana passada eu falei sobre isso. Abel foi chamado por Deus para expressar o quê? O sacrifício futuro que aconteceria. Enoque foi chamado por Deus e ele viveu de uma maneira a expressar às pessoas a eternidade e a realidade de Deus. Noé, da mesma forma, Noé viveu para mostrar às pessoas que Deus não brinca, que aquilo que o homem planta, ele colhe. E que um julgamento viria sobre a terra para as pessoas que desobedecem e que não levam a sério a obra de Deus. E nós, eu ainda disse, nós nascemos muito próximo a um grande evento que está por vir. A volta de Jesus Cristo. E o início de um período chamado Grande Tribulação, onde um líder político impostor aparecerá com todas as soluções, porque ele dará ao mundo o que eles querem ouvir.
E então ele pensará ser Deus por meio do engano, ele enganará as pessoas, e as pessoas vão dizer: esse homem só pode fazer isso porque é um Deus. E Deus vai deixar, por quê? O homem amou tanto o mal, que Deus diz: conviva com ele. No Velho Testamento, o povo de Deus foi levado como escravo para onde? Para a Babilônia. O que era a Babilônia senão o berço de toda a idolatria, ocultismo e todo o misticismo que você pode imaginar? Uma vez que as pessoas passaram a desrespeitar a Deus e colocar outros deuses no seu lugar, Deus diz: vocês vão conviver com essas pessoas lá. E a experiência não foi nada agradável. Se você não ouve Deus, e você anda de uma maneira que Deus não concorda, Ele vai permitir que a sua vida, muitas vezes, se enche com aquilo que você tanto gosta, e você vai se prejudicar profundamente por não ter escutado os conselhos de Deus. Deus diz: cuidado com quem você anda. Mas você é rebelde. Chega uma hora que você vai olhar do seu lado e você só vai ver pessoas daquele tipo que você gosta. E então você vai perceber que eles estão te prejudicando, mas Deus fecha tanto a porta que você não se livra deles por um bom tempo. E a sua vida vira um inferno. E então você vai atrás de oração daqui, oração de lá, e nada resolve. Porque você quis aquilo. Não tem outro jeito para te ensinar a não ser mergulhando você na situação. Então abra o olho. Vamos abrir os olhos, vamos tomar cuidado. Porque Deus está sempre nos orientando. Se você iniciar na fé de uma maneira errada, me diga em sã consciência se você pensará na salvação. Se você pensará na eternidade e no julgamento divino sobre os ímpios, sobre os rebeldes, desobedientes, não vai. Olha as placas que estão na igreja. Segunda-feira, o dia do poder. Poder para quê? Pergunta: poder para quê? Uai! Quando Jesus disse: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Ele estava dizendo assim: vocês vão receber a ação de Deus que vai destruir vocês. Porque o Espírito Santo é o poder, é a dinamite. Para que serve a dinamite? Para explodir. Alguém já tomou dinamite? Você passa desodorante de dinamite? Não. Você põe no forno uma dinamite? Imagina. A dinamite é para explodir o quê? Aquilo que é duro. A rocha. A palavra poder na Bíblia significa tanto um poder de destruição, como
um poder de dínamo, que faz com que você tenha força. Dá para entender? Então, quando Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, ele estava dizendo, vocês vão receber um poder que destrói e ao mesmo tempo dá força para caminhar. Porque vocês vão ser, sabe o que? Minhas testemunhas. Isto é, vocês serão martirizados. Isso valeu para eles e vale para nós. Mas hoje os pastores não ensinam que você é um mártir. Porque o mártir cristão não é aquele que morre na fogueira, mas ele morre para si mesmo também, a fim de que pessoas sejam abençoadas com a vida de Cristo em você. Será que eu estou perdendo meu tempo? Então veja bem, você nunca vai viver a vida de Cristo se você não for destruído pelo próprio Senhor. Porque Jesus veio, muitos podem dizer, Jesus veio para te dar a bênção, Jesus veio para te dar o que você não podia ter, BMW, dinheiro. Olha, vai pentear macaco. Jesus veio para nos matar. Ele tomou o nosso lugar ali na cruz, porque o mundo deveria nos matar, mas ele tomou o nosso lugar, então Deus nos mata. Deus disse para Moisés, Moisés, ninguém pode ver a minha glória se não morrer. Ele pediu simplesmente, Senhor, deixa eu ver o teu rosto. Não. Mas Moisés viu o rosto de Deus, porque Deus não tem forma, ele é um espírito. Para se ver Deus é necessário morrer para si mesmo. E então você enxerga ele, porque quem morre ressuscita. Não é à toa que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. De modo que você pode ver Deus em qualquer situação, até mesmo nesse estado caótico. Algumas pessoas ficam assim, ai, Walter, o que vai ser, o que vai ser? Ai, meu Deus, o que vai ser o quê? Vai ser o que está na Bíblia. Se não lê Bíblia, você fica aí, desesperado. Tudo está acontecendo conforme a Bíblia detalhou, ou detalha. Cabe a nós seguirmos a mente de Deus, e sem susto. Foi o que Abraão fez. Mas como é que você vai viver com confiança se você não crê na sua salvação momentânea e eterna? Se você não crê na eternidade, porque nós ocidentais interpretamos a Bíblia helenisticamente, como um grego, por meio do quê? Da lógica. Dizemos, Deus é bom, portanto, vírgula, Deus me ama. É inconcebível a ideia, Deus é bom, portanto Ele me odeia. Mas é possível. Deus é bom, portanto Ele me odeia, porque eu não paro de cometer pecados.
Deus é bom, portanto, vírgula, não me lançará no inferno. É inconcebível a ideia, Deus me ama, portanto, Ele pode me lançar no inferno? Pode. Se você não andar de acordo com o que Ele exige, naturalmente a sua futura casa será um terror. Um lugar de ranger de dentes, de gritos e de muito sofrimento eterno. Eu não estou falando isso para ameaçar, para assustar, só estou falando o que a Bíblia diz. E alguns estão brincando, não é possível que tem cristão de 50 anos de igreja que não consegue pensar na eternidade. Porque só pensa em resolver problemas da terra. Eles dizem, se eu não me mexer, não acontece nada. Então você é um daqueles que acredita que Deus não está no controle de nada. Ele não é soberano para você. Ele não orienta. Você tem que traçar os pauzinhos para que as coisas aconteçam na sua vida. Então, em vez de você buscar a direção de Deus, você busca o melhor para você. Por isso que a segunda coisa que eu tenho a dizer a você é: cuidado com os ensinamentos absurdos sobre a fé. Parece que alguns aqui já não estão aguentando mais, né? Quer que eu pare? Você continua o seu sono em casa? O Mário está dormindo. Acorda, Mário. Então, você está assistindo a pregação dormindo, Mário, aí nos Estados Unidos, está pegando a mania americana. Então, veja lá. Um desses ensinamentos é esse: ter fé na sua fé. Que absurdo é isso? O que você entende como ter fé na sua fé? Essa é uma ideia apresentada em nossos dias. Vamos lá. Um líder religioso cria uma reunião e ele procura atrair para essa reunião pessoas que estão com dificuldades, necessidades, problemas em algumas áreas da sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. É dinheiro? A maioria vai levantar a mão aqui. É problema com o marido? Também vai ter muita mão levantada. É problema com a mulher? Também. É com o filho? Também. Você vê, problema não falta. Se eu falasse aqui, quantos aqui sentem que o corpo já está dando uma... Está dando um golpe. O corpo já está sentindo alguma coisa. É uma dorzinha aqui, é uma dorzinha lá. Cada exame que eu faço aparece um negócio. A Denise, coitada, fica apavorada, ela me manda mensagens e eu fico rindo. E eu vou dizer o quê? Eu não quero dizer para ela que eu estou ficando velho. Mas é algo que ela tem que acreditar. Já já eu estou virando o quê? Um bebê. Ela vai ter que me dar fralda geriátrica, papá, banho, babador. Imagina, então a gente vai ficando velho. E eu fiz muito esporte na minha vida, então existem alguns desgastes. Algumas articulações, quando eu subo escada, eu sinto que faz treque-treque.
O que é isso se não desgaste? Mas quando eu era mais novo, eu era endiabrado. Eu parecia um 4x4, não tinha muro que eu não subisse, árvore que eu não subisse, rio que eu não pulasse. Agora, tem que ir devagar. Então, todos nós temos problemas. Aí esses pregadores dizem assim, na terça-feira para a solução de um, na quarta para a solução de outro, na quinta outro, cada dia da semana um problema. Se você tem 2, então você vem na segunda e vem na quarta. Se tem 3, vem na segunda, terça e quarta. Agora, se você tem 7, 8, se mate. Então, veja só, é impossível uma coisa dessa. Então, veja só, cada dia da semana é uma reunião para você ir, dar dinheiro e sei lá mais. É uma farra. Então ele diz assim, olha, Deus quer libertar você desde que vocês sigam os métodos que eu vou passar para vocês e comprem. O meu lápis não é do marreteiro lá fora, hein? É esse aqui. Esse Faber-Castell é muito caro. Esse aqui é melhor, mais barato. Ele custa mais caro porque eu fui lá no monte orar. Então você compra esse lápis e escreve aquilo que você quer. Pela fé, hein? E aí, você pega esse bilhetinho e dobra ele, põe na sopa e come. E aí você me aparece aqui, durante 15 segundas-feiras, mas com aquela ofertazinha, porque só a compra do lápis não resolve. Venha com lápis na orelha. E aí você vem e traga a sua oferta na mão. E nós vamos orar e você vai ver o que vai acontecer, hein? Aí, uma ou duas pessoas dizem assim, olha, como eu vi esta semana, olha, bispo, faz um mês que eu cheguei aqui, eu tinha perdido tudo. Agora já tenho um apartamento em Miami, outro na praia, tenho 2 carros em Porto. Eu fico imaginando, em um mês Deus deu o golpe em quem? Não é possível. Mas eu queria que todos dessem a mesma palavra, porque então Miami estaria infestada de brasileiros. Como está? Mas do jeito que eu estou falando, né? Então imagina, você não gostaria de em um mês Deus te dar um apartamento em Miami, outro na praia, imagine lá no prédio do Lula, vamos dizer assim. Aí você ia lá na praia, naquele prédio, no triplex, e aí, no triplex, aí você ia no triplex, né? Aí você ficaria lá, bacana tal, e imagina, uma praia de baixo azul, que maravilha, você desce, toma água de coco, come curau, aí então você, mas isso é o que eles chamam de fé. Eu pergunto a você, uma pessoa que pratica isso, vai se preocupar em conhecer o caráter de Deus? Vai procurar conhecer os planos de Deus?
Vai procurar entender que tempo da história de Deus ela está vivendo. Esta família veio de outro país. Dona Santa, o Luiz, a Sandra. Por que é que vocês estão aqui? Você porque não fica vermelho, camarão. Por que é que você está aqui? Aí você responderia: porque minha mulher me trouxe. Então, qual é a razão de você ter conhecido a fé agora? César. Qual é o seu papel? Então nós temos que entender que há um papel individual e corporal. Você entra para trabalhar numa empresa. Aí você diz: por que eu estou aqui? Primeiro, você tem um papel individual. Você tem que ter caráter, dignidade, honestidade. Em segundo, você tem que cooperar com os demais colegas em favor da empresa e não lutar contra. Porque se você empurrar aquilo para baixo, quem perde é você. Por que eu sou brasileiro? Não é para lutar contra o meu país. Em primeiro, eu tenho que criar um caráter de cidadão. Veja se é possível essas pessoas aí jogarem o lixo na rua como jogam aí. Esses são verdadeiros porcos. Isso não adianta multar. Não é assim que resolve. Precisa educar. Mas o nosso país resolveu, alguns anos atrás, adotar a política de que qualquer um entra na escola e passa. Eu acho um absurdo quando eu vejo uma pessoa que diz: eu vou na aula de português, e eu, sem querer, eu dou um texto, leia. Gente do céu. Ele não sabe o que é uma vírgula. Quando se você falar respira, ele faz. Porque isso virou próprio de um aluno brasileiro. Tudo bem? Cadê os trabalhos escolares? Cadê os trabalhos em grupo? Então, nós não criamos cidadãos. E ninguém que entenda o nosso país que queira lutar por ele. Mas isso é o óbvio de uma política constituída por pessoas mercenárias. Por que você acha que pastores não querem que se ensine a Bíblia nas igrejas? Porque são mercenários. Porque se você começar a educar o povo de Deus vai começar a descobrir a falcatrua. Se você gosta de falcatrua, você está perdido nesse lugar. Aí você vai falar assim: quer ser o dono da verdade. Eu ouço isso. Eu não sou dono, eu sou defensor. Vamos com calma.
O dono é Deus, eu sou um defensor. Eu prometi viver para Ele. Então, você não vai buscar as bases, você não vai se preocupar em ser uma pessoa salva, você não vai se preocupar em olhar para a eternidade, você não vai se preocupar em uma transformação do seu caráter espiritual e moral, porque isso não atende às suas necessidades básicas, que é grana. Você quer frequentar uma igreja para que Deus te dê o quê? Grana. Deus, faça entrar cliente no meu trabalho. Deus me dá. Deus me dá. E não é isso que Deus prometeu para a gente. Deus escolheu aqui pessoas que têm bastante, pessoas que não têm nada. E pessoas que têm até alguma coisa. No nosso meio nós temos pessoas que têm a mão aberta e pessoas que têm mão fechada, mão de vaca. Que eles têm que aprender com quem tem mão aberta. Se você só está buscando o que lhe interessa, você não está preocupado com as exigências de Deus. Nunca estará. O que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2? Ele diz, não vivam. Eu coloquei aqui, dá para vocês lerem bem? Não vivam. Esse verbo não vivam significa não se conformem em viver pelos padrões de quem? Das pessoas deste mundo. Como é que vivem as pessoas deste mundo? Qual é o padrão de vida que eles estabelecem? A mentira? Você tem que viver na verdade. Eles vivem na infidelidade, você tem que viver na fidelidade. Para eles não existe perdão, para você existe. Para eles não existe eternidade, para você existe. Para eles não existe salvação, o sacrifício de Cristo é uma bobagem, sei lá se existiu, para você existiu. Ah, Deus não julgará ninguém porque Ele é bom, mas você sabe que Deus julga e você vai andar corretamente. E você sabe que Deus não vai julgar as pessoas apenas lá na frente, o seu julgamento pode começar agora na sua vida, hoje, daqui a 2 segundos. Você pode ter um ataque aqui e começar a espumar, ou sair fumaça dos neurônios, pelas orelhas. De repente você recebe um telefonema, dizendo que a casa caiu. Você está andando errado, e alguém manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp, vibra no seu bolso, você devagarinho dá uma olhada assim, está lá, a casa caiu. E aí como é que você vai se virar? A sua vida que estava tranquila, cheia de prazeres, pronto, agora começa a entrar em parafuso. Mas você nunca prestou atenção em nada, então você não sabe lidar com aquela situação. Noutra oportunidade, Deus sequer está te punindo, mas está permitindo que você passe por um vale que você não gostaria de passar em hipótese alguma. E nós o chamaríamos de o vale da sombra da morte. O mundo como vive nessas situações? Como eles
eles resolvem, se não com a própria violência? E Deus vai ensinar você como passar por esses vales de outra maneira. Repare lá naquela palavrinha mas. Essa adversativa, mas, vai dizer, as pessoas do mundo vivem assim, mas vocês, o que vocês têm que fazer? Deixem que Deus os transforme. O que é isso? Deixe que Deus provoque em vocês o quê? Uma metamorfose, uma mudança de comportamento mental, uma transfiguração. Você já viu um casulo e a borboleta querendo sair? Se você pegar o casulo e falar, coitadinha da borboleta, ela está querendo sair, aí você vai lá com uma tesourinha, uma faquinha e abre o casulo, você libera a borboleta, mas ela morre. Porque todo aquele esforço para sair do casulo é aquilo que vai dar a ela a capacidade de voar. Se você está passando por um problema difícil e começa a buscar pessoas que tentam romper o seu casulo, talvez você perca a força e a habilidade de viver na situação que está por vir. Porque alguém imbecilmente lhe falou: siga esses métodos, compre o lápis, escreva o que você quer, jogue na sopa e beba. E então você volta e faça 20 terças-feiras. E você vai ver, se em 20 terças-feiras você não arrumar um namorado, se mata. Ou então você é muito feio mesmo. Ou então você precisa escovar os dentes, porque o bafo está ruim. Então veja só, não é possível uma situação dessa. Deixe que Deus transforme a sua maneira de pensar. Como Ele faz isso? Por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Aí os pastores dizem assim: eu com a mente não, para mim é tudo no espírito. Então você é melhor que o apóstolo Paulo. Porque Paulo ensinou, olha, a mensagem apostólica, e você quer ser apóstolo, você é o apóstolo o quê? Benedito. Eu sou o apóstolo Benedito, eu controlo as igrejas da Zona Norte. Eu sou o apóstolo Severino, eu controlo as igrejas da Zona Oeste. Eu sou o apóstolo Expedito, eu controlo as igrejas da Zona Sul. Meu Jesus amado, você sabe que existe isso? Você é apóstolo e ensina uma mensagem diferente do apóstolo original? Alguma coisa está errado com o seu apostolado. Então o apóstolo diz que você tem que ser trabalhado na mente. E pode ter certeza que esse é o termo que está no original mesmo. Assim, por que Deus quer trabalhar na nossa mente? Para que nós conheçamos alguma coisa, reconheçamos que alguma coisa é válida. E o que é? A vontade de Deus. Dessa maneira, somente dessa maneira, isto é, por meio de uma transformação, uma completa mudança mental, é que vocês poderão conhecer, isto é, reconhecer como é valiosa a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, que Deus traz de útil,
aquilo que Deus nos dá que é perfeito, que nos leva a alcançar o quê? Os objetivos que Ele estabeleceu. Porque andar desta maneira é agradável a Ele, ou seja, Ele aprova e Ele aceita toda pessoa que anda desta maneira. Essas palmas que vocês deram é palma de gente que está com sono. Agora, não saberia dizer se as palmas que foram dadas agora são verdadeiras. Porque vocês acordaram com as primeiras. Então vamos lá. Você crê em Deus? Quantos aqui de fato creem em Deus? Qual deve ser o maior prazer daquele que crê em Deus? Agradar a Ele. Por isso que Deus nos deu o quê? Fé. E quem agrada a Deus procura viver dentro de uma conduta moral e espiritual, ou espiritual e moral, que o agrade, que é aprovada por Ele. Então, como é que você pode ter fé na sua fé? Porque a sua fé é construída o quê? Nos seus desejos. Como é que uma pessoa pode chegar para você? Tenha fé na sua fé. Tenha fé que você chegou aqui hoje querendo receber algo. Tenha fé que Deus vai dar. Isso agrada a Deus? Isso é útil? Isso é perfeito? Isso te leva para a eternidade? Você precisa tomar cuidado. Eu cheguei aqui há um mês, desde que eu peguei a chave que abre as portas, em um mês eu tenho uma casa, um apartamento em Miami. Eu não consigo ir lá todo dia, eu não sei onde que está o apartamento. Eu tenho um apartamento na praia. Na praia também não vou, porque se eu levantar as calças, vocês vão ver que eu estou branquinho. Eu não sei o endereço. Mas gostaria de conversar pessoalmente com essa senhora. Garanto que ela vai se esconder. Gostaria de saber como é que Deus faz uma coisa assim. Como eu gostaria que todos aqui ganhassem de Deus um apartamento em Miami. Uma casa no Guarujá. Olha que maravilha. Só para você ficar nos piquetes na estrada. Pagar R$30 o pedágio. Olha que maravilha. Coisa fabulosa. Maravilhoso esse país. Lindo. A gasolina nossa é vendida na Argentina por 90 centavos, aqui custa quase 5 contos, não, uma coisa maravilhosa. E ainda o governo diz, não, vamos sentar para conversar. Conversar o quê? Não tem conversa. Os impostos que nós pagamos para você não voltam em nada para a população, então não tem conversa. Conversa. Governo fraco. Eu falei que eu não queria falar. Então veja bem, não presta, governo que não presta, vagabundo. Está cheio deles aí.
Então tome muito cuidado com o princípio de viver na fé, pela fé na sua fé. Porque você pode criar um pensamento que não é Deus, e esperando algo que Deus não quer lhe dar. Mas tem outro: ter fé na fé. O primeiro é ter fé na sua fé. O segundo é ter fé na fé. Você pensa que isso não é ensinado? É. E a maioria dos cristãos brasileiros estão dentro desses dois processos. Cristão brasileiro, cristão americano, só muda o idioma. Mas confessam as mesmas bobagens. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula em Pasadena. Qualquer semelhança com Dilma Rousseff é mera coincidência. Então, veja só. Eu estava explicando para eles. E eles estavam acreditando numa mentira dessa. Ter fé na fé. O que seria isso? A ideia é assim: você chega aqui então com um desejo, e alguém te diz assim: foi Deus que colocou isso em você, e Deus já colocou em você uma medida de fé, que é para você alcançar o desejo do seu coração. E para você alcançar essa medida de fé que Deus te deu, você tem que ter fé na fé que Ele deu. É lógico que eu vou crer, eu não entendi. É melhor crer logo. Se alguém chegar para mim e falar, você está doente, você acha? Então eu estou. Não é mais fácil? Você já viu? Se eu chegar para você assim: olha, a sua cara não nega. Não nega o quê? Você está estranho. Sabe o que você vai fazer? Você vai acreditar. Você vai chegar em casa e vai dizer para a esposa: só um minutinho que eu vou ao banheiro. E vai ficar no espelho olhando. Vai. Você não entendeu. Você estava bem até aparecer esse zumbi e falar para você: você está estranho. O que aconteceu com o seu sorriso? Você fica lá. Você acha que alguma coisa de ruim está no seu maxilar. O que dá errado no seu aperto de mão? Você vai chegar em casa e vai apertar a maçaneta, vai pegar o urso da criança, a boneca, e vai ficar apertando. O que está errado? Se eu chego para você assim: irmãos, olha, eu estou vendo uma coisa aqui. Pessoas aqui estão debaixo da ponte. O rio, em vez de correr por baixo, corre por cima. De modo que a ponte está sendo tragada pelo rio, desmoronando sobre a tua cabeça. Você está prestes a sofrer um desastre. Garanto que umas 30, 50 pessoas aqui vão dizer: sou eu. Quer ver? Hoje você teve um problema em casa.
Mas fique tranquilo. Deus está disposto a olhar para esta situação e punir a pessoa que lhe fez mal. Você, mulher, pensa no marido, e você, marido, pensa na mulher. Aí eu pergunto, qual é o bem que eu estou fazendo? Aí chegam desses que se chamam profetas e dizem assim, Deus está punindo o Brasil, e vai punir, e vai rasgar o Brasil, porque o Brasil vai ter fome, não vai ter leite. Tá, mas Deus pode me falar como é que eu posso ter essas coisas? Como é que eu tenho que viver nesse momento de escassez? Porque sempre que Deus me mostra uma situação, Ele vai mostrar aos seus filhos como eles devem viver. Jorge, a sua esposa está se recuperando de uma cirurgia. Linda, vai ter dor. Mas Jorge, cuida dela. Neste momento, ela vai precisar dos seus cuidados. Nesse momento, você vai tratá-la com carinho. Nesse momento, Deus mostra o que você tem que fazer. Não é só vir com uma patada. Deus ensina a gente como fazer. É como eu estou dizendo para vocês, vocês têm que ter fé? Tem. Mas não é uma coisa louca, doentia. A fé é algo que tem que ser construído e desenvolvido. Uma pessoa que tem fé na fé, não vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como ensinou Jesus, nem as coisas que Deus quer. Aí está a prova de que uma pessoa não quer andar com Deus. Então, rejeite a ideia de que se viver para Deus, fará com que você nunca terá provisões suficientes. Porque não é assim que as pessoas dizem. Se você não tiver fé na sua fé, se você não tiver fé na medida de fé que Deus te dá para alcançar o que você quer, você nunca vai ter nada. Porque Deus só é exaltado quando você dá o seu testemunho de que conseguiu isso e conseguiu aquilo. Então as pessoas vão aplaudir, vão crer em Deus, vão nada. Eles vão pensar, se ele conseguiu, eu também posso. Isso não é fé. Isso é um risco, tolo, imbecil. A fé nos leva a buscar a vontade de Deus, como já vimos. A fé nos leva a conhecer mais e mais a Deus por meio de uma vida de submissão e obediência. Abraão foi perfeito? Não foi. Vocês estão comigo ainda? Abraão não foi perfeito, mas ele foi perseverante. Ele serviu a Deus todos os dias da sua vida. Ele buscou o que Deus disse a ele: Abraão, sabe por que eu estou chamando você? Porque você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser o pai de uma grande nação, o pai de muitas pessoas que viverão pela fé. E ele diz, e como é que eu tenho que viver? Deus diz, me segue. E para seguir você tem que se submeter. E tem que ir aprendendo constantemente o que Deus vai lhe falando. E o mais incrível é que nunca faltou nada para Abraão. Porque ele tinha plena noção que Deus estava no controle de todas as coisas. A lógica
dos pregadores atuais é esta: venha à igreja para conseguir o que você quer, porque Deus vai te abençoar. Mas não é assim que a Bíblia diz. Abraão nunca pediu nada para ele nesta vida, muito pelo contrário. Quando ele estava ao lado de seu sobrinho Ló, ele disse a Ló: olha, está demais a briga entre as nossas famílias, então escolha onde você quer ir. Ló olhou para onde? Para o melhor. E disse: eu vou para lá. Sobrou o que, Abraão? O deserto, uma terra árida. E eu pergunto: quem prosperou? Abraão. Quem perdeu quase tudo em meio à prosperidade? Ló. Busque a prosperidade, busque o dinheiro fácil, e você vai se deparar com a palavra de Jesus: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por causa da avareza, por causa da mesquinhez. Jesus não está dizendo que ser rico é pecado, mas ele está dizendo que a riqueza pode produzir um efeito rebote na sua vida. A mesquinhez. Abraão prosperou num lugar onde um homem não conseguiria prosperar. E Ló perdeu tudo dentro de uma dimensão onde todo homem gostaria de estar para prosperar. O que isso significa? Jesus disse: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Foi o que Ló perdeu. Ele chegou com gados, com empregados, com sua fazenda, e saiu ele, sua mulher e suas filhas, e a mulher ficou. Chega um tempo em que nós temos que olhar para Deus e confiar nele. Você tem que tomar uma decisão. Você, como Abraão, ouviu a Deus? De verdade você ouviu? Então você é chamado para segui-lo. Por isso, ouça a Deus e não tenha medo de segui-lo. Deus falou com Abraão, deu a ele uma medida de fé, mas disse a Abraão: eu quero que você se prepare para viver dentro do que eu vou lhe falar. E o versículo 8, vamos ler de novo. De Hebreus 11. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado, isto é, quando ele ouviu uma voz alta de uma ordem dada por Deus: Abraão, vou exigir de você algumas coisas. É isso que Deus faz com a gente. Mas os pastores estão ensinando que você deve exigir de Deus algo. Mas é o contrário. Eu não sou dono do meu dinheiro, eu não sou dono da minha roupa, eu não sou dono da minha casa. Deus exige que a minha casa sirva a Deus. Deus exige que o pai eduque o filho. Deus exige que a mulher leve o seu marido à presença de Deus. Deus exige que o marido proteja a sua família. Deus exige que o filho honre o pai. Deus exige que o pai não leve o seu filho à ira. Deus diz para nós não deixarmos de congregar. Deus exige que eu fale a verdade. Deus exige que o meu comportamento seja transformado dia a
Então agora eu faço uma reunião para exigir de Deus o que eu quero. Invertemos os valores e chamamos isto de fé. O que ele fez? Primeiro ele ouviu. Isso indica o quê? Uma atitude passiva. Depois ele obedeceu. Aí ele age. Obedecer é se submeter. E saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele sai. Mas como ele sai? A Bíblia usa mais um verbo, deixar. Ele deixou. E esse verbo é tão forte que significa que Abraão se livrou de um poder que o influenciava. Se ele continuasse lá, ele não conseguiria servir a Deus. Se você está no meio de drogado, saia do meio deles, porque se você achar que pode ficar lá, você não vai se livrar. Se você anda com pessoas fracas na fé, procure pessoas mais fortes, porque se você acha que pode ser forte na fé andando com um fraco, você não vai. O fraco vai te influenciar. Se você está achando que é o bam, 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 e fica andando com uma pessoa que tem a língua maior do que o esôfago, sei lá. Você também vai procurar a fama, você não vai procurar o que Deus quer, você vai procurar o seu interesse como aquele doido. Você tem que andar com pessoas que estão buscando a vontade de Deus. E então você vai aprender a buscar a vontade de Deus. Se você está numa igreja que só fala bobagem, você também vai falar bobagem. Se você anda com pessoas medrosas, você vai se tornar um medroso. Mas se você andar com pessoas valentes, você será uma pessoa valente. Se você andar com pessoas doentes, você vai ser sempre doente. Você pode estar numa cama doente, mas se alguém ligar para você, você pode vir aqui para receber R$1.500, você levanta na hora. Não sei, olha, vim aqui na hora, eu senti uma força, Deus foi bom. Papo furado. Estou cansado de ver gente que toda hora está doente. Mas não está doente para os seus apetites pessoais. Você acha que as pessoas vão ter dó de você porque você tem cara de 3,35? Três é aqui, né? 35 é aqui. Não vai dar. Você tem que se levantar, meu irmão, e andar na presença de Deus, ser perseverante, confiar em Deus, que Ele está chamando você para fazer a vontade dEle. Essa é a nossa maior luta. Ele se livrou do poder que o influenciava no seu país e seguiu sem saber para onde ia. Isto é, Deus disse: eu vou conduzir você, vou levar você a uma terra que mana leite e mel. Ele não está familiarizado com isso. Ele está saindo de uma região onde tem rios caudalosos. E ele está dizendo: como que é essa terra? Mas se Deus falou, existe. Jesus falou sobre a eternidade.
Eu não estou familiarizado com a eternidade. Eu nem sonho como é que é. Uma criança chega para mim e diz assim: vai ter futebol? Não sei. Será que vai ter Jerusalém Futebol Clube? Não é? Não sei. Vai ter. Corinthians não vai. Então, veja bem, Paulo estará lá. Então, tá vendo? Aí, ó. Aí, veja só. Corinthians está na Ásia Menor, na Grécia. Então, veja só. Aí, ó. Vai ter futebol? Vai ter cinema? Você não tem. Vai ter briga, Marlene. Não vai ter pipoca, Marlene. Então, pode ser que os dentes vão estar bem. Você já imaginou um anjo comendo pipoca? É uma coisa fabulosa, não é? Então, imagine só. Não dá para imaginar. Eu não sei como que é a eternidade. Mas Jesus diz que é algo fabuloso. É algo maravilhoso. Que vale a pena gastar a vida acreditando e vivendo para Deus para chegar lá. Porque é o maior prêmio que o ser humano que ama a Deus receberá. É a maior vitória. Por isso eu termino nesta noite. Repare nas atitudes de Abraão e as tenha como exemplo a ser seguido. No versículo 8. Abraão foi chamado por Deus para um plano específico, determinado pelo Senhor. O que ele fez? Ele ouviu humildemente a voz de Deus, aprendeu e creu. O que nós temos que fazer? Deus está falando com a gente, ouçamos e creiamos, ou rejeitemos. Ele se submeteu à ordem divina. Deus não diz: oi Abraão, o que você quer que eu faça por você? Abraão, eu estou escolhendo você para isso, isso e isso. Mesmo quando Jesus disse àquele cego lá: ei, o que você quer que eu te faça? Você pensa que é, eu quero enxergar. Então enxerga. Começaram os problemas do cego. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. Então, ele se submeteu às ordens de Deus. Nós queremos inverter, nós queremos dar ordens a Deus. Abraão saiu da sua terra, se livrou da influência maligna do seu mundo e seguiu a orientação divina. Então, ele seguiu a orientação divina e deixou a sua terra. Agora, como é que você pode ser forte se você não deixa o mundo? Ai, está cheio de demônios ao meu redor. Ué, você quer o quê? Você entra num cemitério, só tem cova. Mas você se assusta, a menos que o portão feche com você lá dentro. O morto não vai fazer nada para você.
E às vezes à noite você enterra uma pessoa, o foguinho sai do túmulo assim. Interessante isso. Porque gases acontece. Aí você diz, meu Deus, é um fantasma. Mas como a Bíblia não fala disso? Mas vê como que as coisas voltam. Você bateu tanta palma da vitória de Deus contra os demônios, agora você tem medo dele, por quê? Porque sua fé é doente. Você não está entendendo o caráter de Deus, nem o plano de Deus para a sua vida. Você está vivendo só para si. Olha, Abraão confiou na palavra de Deus acerca da sua promessa. E o mesmo nós temos que fazer. Você acha que vai faltar alguma coisa para você da parte de Deus? Nada. Nunca. Deus nunca vai abandonar você, meu irmão. E nem a mim. Aprenda a buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, aquilo que Deus quer. Se Deus te deu um novo trabalho, peça a Ele que você pratique aquilo para glorificar a Ele. E deixa que Ele vai abrindo as portas. Seja estudioso, seja dedicado, trate bem as pessoas. Não prejudique ninguém. Faça o que deve ser feito, aquilo que é útil, aquilo que vai fazer com que você alcance os planos de Deus onde você está. Faça as coisas para agradá-lo, e você se surpreenderá com a bondade e o poder de Deus na sua vida. Se você está prosperando, não esqueça que é Deus quem está te dando isso. Se você está sendo sustentado pelo poder de Deus, não se esqueça que até aqui você chegou com a ajuda de Deus. Se você está cercado de demônios, participe da festa. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido de forma nenhuma. Acredite, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, porque o meu cálice transborda. Comece a acreditar, meu irmão. Essa é a sua individualidade. Mas e a igreja? Por que nós existimos? Para fazermos algo dentro desse mundo, dentro desse período. Ah, mas em casa está um inferno. Se você prestar atenção, sempre esteve. Ai, mas a vida está dura. Presta atenção, sempre está. Desde que eu nasci, eu escuto meu pai dizendo, a vida é dura. Eu nasci, minha mãe dizendo, ai que dor. Quando eu fui concebido, minha mãe já falava, a vida é dura. Isso exige um pouco de profundidade. Mas, veja... Então, profundidade. Então, veja, é difícil entender certas coisas. Mas a vida realmente não é fácil, é dura. Então, queridos, tenham coragem.
Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de calma, de ponderação. Tenha paciência um pouco com as coisas. Procure conhecer a vontade de Deus e vamos em frente, em nome de Jesus. Amém. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti.